Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e no vídeo de hoje, então, eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer esse lindo conjunto de colar e brincos. Então, eu vou ensinar uma técnica diferente que vocês vão poder fazer essa imitação aqui de pedra, tá, gente? Então, também vocês vão poder diversificar as cores e fazerem lindos conjuntos, cada qual um diferente do outro, tá, gente? Então, assista o vídeo até o final, se gostarem, não esqueça de deixar o seu like. Também inscrevam-se no canal, quem ainda não é inscrito. E também vou deixar aqui na descrição o link das minhas outras redes sociais, para quem também quiser me seguir lá, onde eu entrego bastante conteúdos rápidos e fáceis de fazer, que vocês podem aproveitar bastante para elaborar suas peças, tá, gente? Então, bora lá aprender. Então, gente, para fazer essa gargantilha aqui, eu usei 4 cores em tons de verde, branco e um verde mais clarinho, um verde oliva. Então, a gente vai fazer esse mesmo modelo aqui, vou ensinar para vocês a técnica desse modelo aqui, porém a gente vai fazer em tom azul. Os brinquinhos também eu fiz usando o mesmo tom, a mesma massa que a gente vai utilizar aqui para fazer a gargantilha, a gente já vai tirar um pedacinho aqui para fazer os brinquinhos, ó, que ficam bem delicados, ficam uma graça. Tá, gente? Então, aqui eu vou utilizar o amarelo, mais ou menos 5 gramas de cada. Pode ser um pouquinho mais de uma cor, se vocês querem que predomine aquela cor, um pouquinho menos de outra. Daí, vocês vejam, mais uma média de 5 a 6 gramas cada cor. Então, eu vou utilizar essas 3 cores, vou pegar um pouquinho de branco e pegar esse mesmo tom de azul aqui para mim fazer um tom mais claro de azul. Então, daí vai ficar 2 tons de azul, o branco e o amarelo. Tá? Então, aqui eu vou misturar bem, fazer um azul um pouco mais claro pra gente misturar ali junto. Vamos fazer essa misturinha. Ó, daí ele ficou um tom mais claro. Essa técnica, gente, é muito boa de fazer, muito legal e dá um efeito bem bacana. Aqui também eu vou pegar um pedacinho de massa, essa aqui é massa natural, aqui não tem tinta nenhuma, é massa natural. Pode ser um pedacinho menor, ó, que aqui também a gente vai utilizar. Então, aqui vamos fazer rolinhos, nada certinho, só dar uma puxadinha assim, e a gente vai picar tudo em pedacinhos. Pode ser uns menores, outros maiores, vocês vão picar tudo em pedacinhos. Assim, vocês vão fazer em todas as cores, ó. Pedacinhos pequenos, ó. O tamanho não precisa medir nada, só vão picando aqui, ó. Que aqui a gente vai misturar todas essas cores. Vocês vão ver que técnica legal para fazer, ó. Pegar o branco. Nada, não precisa nada certinho, só fazem isso aqui e vão picando, ó. Pegar uns mais pequenos, maiores. O ideal é que não seja muito grande, gente, para não ficar aquele pedaço muito grande de uma cor só na peça. Então, é bom bem pequenininho. Não tem problema se sair um maiorzinho, outro menor. Então, assim, eu vou picar todas essas cores aqui que eu separei. Vamos fazendo isso aqui em todos. Tudo picadinho, então, aqui a gente vai misturar para não ficar todas as cores, tudo juntinho e tudo grudado. Vamos misturar tudo isso aqui. Vamos botar num potinho. Coloquei num potinho, daí vocês podem deixar secar um pouquinho antes de colocar no potinho, mas bem pouquinho, não pode deixar secar muito, senão depois vocês não podem trabalhar. Tipo assim, uns 5 minutinhos em arejado, já tá bom. Aqui eu já vou fazer direto, também dá certo, vamos ver. Daí aqui vocês vão utilizar tinta PVA preta, é importante que seja preta ou uma cor bem escura, ou marrom, mas tem que ser uma cor bem escura. Então, aqui a gente vai misturar, pegar essa tinta preta, vamos passar toda a volta todos esses pedacinhos aqui, tem que ficar tudo preto. Vocês vão passando até cobrir todos esses pedacinhos, não pode aparecer nada. Por isso que é bom colocar num potinho que fica mais fácil de
de fazer isso aqui, ó. Vamos botando tinta aos poucos. Essa tinta PVA é muito boa para fazer isso. Vamos cobrir todo de preto. Aqui vai ficar tudo pretinho esses pedacinhos. Essa aqui é uma técnica muito usada, é uma técnica bem legal. E os trabalhos ficam assim, ó, cada peça é uma surpresa. Vocês vão fazer que fica uma mais linda que a outra. E nenhuma vai ficar igual à outra. Se alguém pedir algum modelo que quer igual a um que vocês têm, só mudar as cores, não tem como fazer igual. Cada peça vai ser uma diferente da outra. Então aqui, depois de passado em toda, ficou bem fechadinho. Botar um pouquinho de água para terminar, bem pouquinho, não coloquem muito, só para terminar de fechar, ó. Ele ficou todo emboladinho assim, ó, mas não faz mal, é bem assim, ó. Então agora vocês vão pegar um pedaço de plástico, qualquer pedaço de plástico, pode ser até um pedacinho de uma sacolinha, vamos colocar aqui, ó. E aqui a gente vai amassar. Vamos fechar aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó, uma bolinha, deixar aberto aqui para sair o ar e a gente vai amassar para essa massa toda ficar bem unida aqui, ó. Vocês fazem isso aqui, ó, com a massa. Apertem bem, tira o ar lá para cima, que essa massa aqui vai ficar toda coladinha uma na outra. Aqueles pedacinhos tudo vai ficar tudo coladinho. Pode apertar bem. Vou fechar aqui, já tirei o ar, agora eu vou só fazer isso aqui, ó, tá? Ó, ela ficou uma bolinha de massa só. Então, aqui a gente vai abrir. Vamos abrir, vamos deixar secar um pouquinho só, pra gente conseguir pegar, porque ela tá ainda com a tinta bem molhadinha, pra gente pra não dar muita sujeira nas mãos. Vamos abrir. Deixa só um segundinho, só dar uma secadinha aqui, ó. E já podemos pegar. Aqui já vai dar para pegar. Aqui vamos dar uma apertadinha, vamos fazer bem redondinha. A gente vai dividir pra gente fazer os brincos e essas pedrinhas aqui, tá, gente? Então, vamos tirar um pedaço. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou cortar com a tesoura mesmo. Daí, vocês cortem mais ou menos um pedaço aqui, ó. Depois, vocês vão ver a medida. Se sobrar, depois é só tirar. Então, 2 medidas pros 2 brincos. E vamos tirar para as bolinhas aqui também, ó. Uma aqui vai dar as 2 bolinhas. Então, vamos tirar um pedaço ali. Vamos tirar mais uma fatiazinha. Que dali a gente vai fazer os brincos. O importante é que tem que ser tudo com essa misturinha aqui, ó. Então, essa aqui a gente vai fazer o pingente. Aqui a gente vai fazer uma coxinha com ela. Vamos com a mão, vamos deixá-la bem redondinha e bem lisinha. Pode até passar um cremezinho. Importante que vocês fazem com essa massa bem durinha, tá, gente? Quanto mais durinha, melhor. Aí ela ficou assim, ó, tá? Ela ainda tá com tinta, ó. Tá meia úmida. Aqui vocês só vão fazer uma coxinha, ó. Uma coxinha. Ó, que ela fique, não precisa ser muito comprida, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui vamos só pegar e vamos apertar aqui ela pra baixo, deixá-la bem lisinha. Olha que legal, não precisa nem cortador. Aqui ela já vai ficar bem do tamanho que eu quero. E ela vai ficar bem grossinha. Ela ficou estranha assim, ó. Só que depois a gente vai fazer uma mágica aqui que vocês vão ver, vai ficar bem legal. Vamos pegar esse lado aqui que tá mais bonitinho. Aqui embaixo vocês podem dar uma achatadinha e na lateral também, ó, assim e assim, ó. Então, aqui tá pronto já o pingente, ó, ele ficou bem compridinho. Mais ou menos uma espessura, tem que ficar bem grossinha, porque depois de seco vai afinar para também não ficar muito fininho. Então, assim, ó, pode achatar aqui e assim, ó. Aqui no meio, então, a gente só vai fazer... Vocês podem pegar um canudinho ou qualquer coisa que vocês tenham aí para cortar. E vamos fazer, então, aqui, vamos fazer um furinho. No canudo mais largo, vamos fazer um furinho aqui em cima,
que é por onde vai passar, então, o fio depois. Já vamos deixar pronto esse furinho. Nada se perde, gente. Esse pedacinho aqui a gente vai aproveitar para fazer as outras partes, ó. Ele ficou assim, ó. Deixa eu colocar de novo aqui. Ficou meio tortinho. Ó, gente. Vamos reservar aqui. Aquelas sobrinhas ali que deu, a gente vai unir. Vamos fazer aqui um rolinho, que aqui a gente vai fazer os brinquinhos. Colocar aqui, vamos fazer um rolinho bem comprido. Daí vocês veem mais ou menos o comprimento que ele tem que ser, que dê para 2 brincos aqui, ó. Então, cada restinho de massa que vai sobrando, vocês vão reaproveitando na mesma peça e vão fazendo. Vamos deixar ele bem rolicinho, porque ele tem que ficar igual. Então, vocês podem fazer ele com ajeitando assim, que ele fica mais retinho, tá? Então, aqui a gente vai achatar esse rolinho. Vamos achatar ele. Pode deixar bem fininho para o brinco ficar bem delicado. Vamos achatar. Vamos pegar aqui. Vamos ajeitar ele direitinho, ó. Daí vocês vão ver o comprimento. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais largo que aquele outro, que o modelo ali que eu mostrei para vocês, ó. Aqui vocês vão ver mais ou menos no meio, vão dividir. Depois vocês vão medir para ver se ficaram os dois iguais. Ó, vão medir. Pode deixar arredondadinho aqui na ponta, ó, como tá aqui, ó. Vou medir, ó, ficou mais ou menos iguais, ó. Daí aqui a gente só vai pegar, vamos dar uma arredondadinha aqui em cima também, nesses dois. E aqui só vamos girar ele, ó. Só fazer esse movimento aqui bem fácil e deixa essa parte arredondadinha para baixo. Ó, daí se vocês quiserem ele mais longo e mais fininho, daí vocês só vão puxando ele assim, ó. O brinco é super fácil de fazer, é só isso aqui, gente. O outro fazer a mesma coisa. Ó, vamos girando. Deixa ele bem parecido um com o outro, ó. Olhem se tá no mesmo tamanho. Pode arredondar aqui as pontinhas. E aqui a gente vai fazer um furinho com a haste de cotonete também. Vamos fazer um furinho aqui em cima nos dois, para depois a gente botar o ganchinho anzol. Aqui que vai ser o brinco, tá? Então, vamos fazer o furinho. Furinho não precisa ser muito grande. Com a haste de cotonete mesmo vocês fazem, porque aqui vai entrar, aqui vai passar só uma argolinha, então o furinho tem que ser bem fininho e delicado. Aqui ele parece grosseiro porque ainda não tá seco, mas depois de seco ele vai ficar ele fica mais menor e mais fininho. Aquele ali já tá seco. Ó, só isso aqui os brincos. E o restante aqui que sobrou aqui, ó, a gente não vai perder também, ó. Tá? Vamos juntar tudo. Só procure não amassar muito para não misturar muito as cores. Aqui vamos fazer um rolinho também bem grossinho. E aqui a gente vai fazer bolinhas. Aqui eu coloquei só 2. Aqui eu quero ver se eu coloco 4. Vou ver o que vai sobrar de massa para colocar 4 bolinhas. Então, aqui daí eu vou dividir em quatro partes. Se ficar uma bolinha maior que a outra, um pouquinho, vocês vão cuidando, você só tira um pouquinho para deixar tudo do mesmo tamanho. Aqui vou cortar 4 bolinhas. Cortado todos os pedacinhos mais ou menos iguais, vamos fazer só umas bolinhas. Bem fácil, ó. Deixar ela bem redondinha. Essa outra aqui também. Então, aqui com a haste de cotonete, vocês vão pegar e vão fazer um furinho no meio. Caso vocês não queiram fazer essas bolinhas, vocês podem comprar umas pedras redondas de outras cores, a cor que combine aqui, não precisa fazer essa pedrinha aqui, ó. Essa pedrinha vocês podem comprar pronta. Eu vou ensinar, porque daí, se vocês têm o material aí, a massinha de biscuit, quiser fazer toda de biscuit a peça, também fica legal. Daí, vocês fazem o furinho assim no meio, fazem isso aqui, ó, dando uma pressionadinha na mão,
para que o furinho fique um pouquinho mais largo, para depois ficar fácil de passar o cordão quando a gente precisar passar, ó, que daí ele vai ficar maiorzinho. Ó, ele vai ficar bem grandinho. Assim vocês vão fazer nas 4 bolinhas. E já fiz o furinho em todas as bolinhas. Então, feito isso, vocês vão deixar descansar por uns 5 minutinhos, só para criar uma casquinha, deixar um lugar ventilado. Se vocês quiserem deixar as peças assim, ela fica bonita também, ó. Depois de passado o verniz aqui, ela fica bem brilhosa, fica bonita, ó. Ela fica toda trabalhadinha, toda parece rachadinha, ó. Se vocês quiserem deixar assim, já tá pronta essas peças. Mas eu vou mostrar uma técnica que ela vai ficar mais clarinha, não vai ficar tão escura e é bem legal. Mas para isso eu vou ter que esperar então pelo menos uns 5 minutinhos, 5, 10 minutinhos para mim, para criar uma casquinha aqui, tá, gente? Então já volto em seguida. Gente, eu deixei só uns minutinhos só para secar essa tinta preta que a gente colocou. Ela tá molhada ainda, ó. Tá molhada, mas já dá para fazer o que tem que... a mágica que a gente vai fazer aqui, então. Isso aqui, eu vou fazer aqui numa baciazinha, aqui coloquei uma baciazinha com água, mas esse processo aqui vocês vão fazer debaixo da torneira, lavando com água corrente. Eu vou tentar fazer aqui na baciazinha, essa baciazinha, esse pratinho, só para mostrar para vocês como funciona a técnica. Vocês coloquem na água assim, ó, e vão suavemente passando o dedo, ó. Que a gente vai tirar toda aquela tinta, ó. A tinta que a gente colocou, ela vai ficar só entre meio as cores, ó. Com o dedo bem suavemente, já vão aproveitando e deixando a peça bem lisinha, ó. Assim, vão molhando. Água corrente, ela fica melhor para fazer esse trabalho, ó. Olha como já abriu, ela não vai ficar tão escura, ó. Fica bem legal, fica um marmorizado bem bonito, ó. Daí vocês vão tirando essa tinta aqui, ó, que ficou colada sobre as cores, ó. Bem suavemente, só vão passando o dedo na água e passando. Na água corrente, ele é bem fácil de fazer. Vão tirar todo esse preto que a gente colocou da tinta. Vocês notem que a tinta vai ficar só nos entremeios, ó. Nessa parte aqui a gente vai tirar com água, tá? Daí quando vocês tiraram já toda a parte de fora, vocês passem pela última vez na água e daí não toquem mais na peça aqui, ó. O ideal é que vocês levem direto pro secador e já sequem esse excesso de água aqui e sem tocar ali para não ficar manchado. Eu vou passar ali no secador e já volto aqui para mostrar para vocês, então. Ó, gente, então já sequei um pouco um secador, ela ficou assim, ó, tá? Aqui eu vou colocar num paninho bem limpinho, bem sequinho, e aqui para deixar secando até o outro dia, no mínimo 24 horas. Daí vocês vão virando, secando um lado, secando o outro, para depois montar, tá? Então ela ficou assim, ó. Eu vou passar aquelas outras as outras pecinhas ali também na água, só que eu vou passar aqui na água corrente, daí já volto aqui para mostrar para vocês como ficou. Ó, gente, então as pecinhas aqui, ó, já toda lavadinha, então só aguardar para secar. Então, assim, literalmente vocês têm que dar um banho nelas depois de pronta para tirar aquela tinta que ficou por fora. E se vocês quiserem utilizar a tinta para tecido preto, também dá. Ela fica até melhor para lavar. Eu uso a PVA, mas pode ser a tinta para tecido mesmo. Porque aqui, né, essas partes onde ficou o preto da tinta aqui, ó, mesmo vocês lavando, ela não vai sair essa parte interna. Tanto a tinta PVA como a tinta para tecido preta. Então, a preta até é melhor para vocês lavarem. Ela sai com mais facilidade que a tinta PVA. Então, assim, vamos aguardar secar, daí logo volto, assim que tiver seco, daí pra gente montar, então, o nosso conjunto de hoje, de colar e brinco, tá bom, gente? Então, gente, voltei pra gente, então, montar nossa peça. Aqui eu deixei secar por 24 horas, mas poderia ter deixado mais. Quanto mais tempo vocês deixar secando, quanto mais seco tiver,
melhor vai ficar, ele vai ficar mais lisinho. Então, aqui eu utilizei o verniz vitral, mas vocês podem também passar o vidro líquido e até esmalte de unha incolor, caso vocês vão fazer uma ou duas peças só, tá? Daí eu quero dar uma dica para vocês. Se vocês forem usar o verniz vitral, para que dê esse brilho aqui que deu, ó, ele fica um brilho de joia mesmo. Vocês passem uma camada de cola branca, essa cola branca mesmo que vocês usem para biscuit, passem uma camada de cola, esperem secar bem antes de passar o verniz vitral, que daí vai deixar a peça bem lisinha, e daí vocês coloquem 2 demãos do verniz, que ele vai dar esse brilho aqui, tá, gente? Então, eu vou passar o material aqui para vocês, que vocês podem usar. Vocês podem usar esse fio encerado, que eu consegui em preto, e esse begezinho. Então, vocês podem usar qualquer um desses. Vocês podem usar também esse fio aqui, esse aqui é o fio de corino, que ele é bem larguinho, ele fica uma peça bem legal, ó. E ele é bem fácil da gente montar, porque tu vai só empurrando, ele entra bem fácil. Então, esse fio de corino aqui também é bem legal. E vocês podem usar também o outro fio, esse fio aqui, ó, eu acho que é de cetim, ele tem o nome, se vocês forem comprar, vocês peçam por rabo de rato. Então, ele tem na espessura grossa e fina. E aqui eu gosto da espessura fina, porque fica mais fácil de a gente colocar as pedras. Mas vocês podem colocar também a espessura grossa. Só que o buraco das pérolas vão ter que ser maior. Vocês podem usar duplo também, que fica bem legal. Tá bom, gente? Brinco, então, vocês vão precisar 2 argolas e dois ganchinhos desses, ganchinho anzol, ó. Esse aqui é pro brinco. Daí vocês escolhem na cor prata ou dourado. Eu vou fazer no prato porque eu acho que combina mais com o tom de azul. Mas vocês podem colocar o prata também. E aqui também a gente vai precisar 3 ponteiras sininho. Também vocês podem utilizar na cor prata ou dourado. Também vou utilizar prata porque eu vou fazer tudo em prata, tá, gente? Vamos precisar dessas argolinhas aqui, ó. Aquelas argolinhas bem pequenininhas, também vou utilizar na cor prata. Então, eu vou montar como eu montei esse aqui. Vai ficar igual a esse aqui, esse modelo aqui, porém, vai ficar, então, no tom com azul e amarelo. Só vai mudar o tom, ó. Tá? Vamos começar a montar a nossa peça, então. Então, aqui eu vou usar o fio de corino. Vou dividir no meio, aqui eu peguei 80 centímetros. Vou dobrar bem ao meio, vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar, daí vocês escolhem a parte que vocês vão querer, a parte mais bonita, eu vou deixar essa aqui, ó. Vocês vão colocar essa parte aqui de trás para frente, vão puxar e vão pegar esses 2 fios de baixo aqui e fazer isso aqui, ó. Só isso aqui que vocês vão fazer. Daí, vão pegar os 2 fios junto, vão colocar essa ponteira aqui sininho, com os 2 fios junto, vão passar aqui por dentro, ó, assim, ó. Daí, aqui vamos separar e vamos colocar essas argolinhas aqui só para dar um charme. Mas vocês podem usar qualquer outra pecinha, uma bolinha, uma pedrinha, uma pérolazinha. Então, vocês usem o que vocês quiserem. É só para dar a distância depois da pedra ali, pra gente colocar a pedra. Então, aqui vocês botem a quantia que quiser. Eu botei 3, 4, vamos ver quantas que eu vou. Botam umas 10. Essas argolinhas é bem baratinho e ela fica bem legal aqui no acabamento. Então, assim vocês vão colocar essas argolinhas nos 2 fios, a mesma quantidade de um lado e de outro. Ó, gente, eu dei uma pausa para mim colocar, para não ficar muito tempo. Aqui eu coloquei 10 argolinhas de cada lado.
tá? Agora, então, aquela pedra, aquela bolinha que a gente fez com um furinho no meio, vamos encaixar aqui de um lado do fio e do outro também. Eu esqueci de dizer para vocês, eu fiz mais uma pedrinha, mais uma bolinha furadinha que vai ser pro acabamento atrás quando a gente terminar. Então, aqui vocês vão colocar uma pedra de cada lado. Vamos colocar outra ponteira dessa sininho, colocando do lado mais largo e saindo no lado mais fino. Assim faz dos dois lados, é super simples de montar, gente. Aqui já tá montado o nosso colar, olha que lindo que tá ficando, tá? E aqui, então, para dar o acabamento, vocês fazem uma bolinha igual aqui, ou vocês podem botar também o mosquetão, o fechinho aquele, o terminal. Eu vou colocar uma bolinha que eu acho que fica mais fácil aqui para explicar para vocês. E daí o fio também vocês têm que medir o tamanho que cabe, que possa entrar na cabeça, né? Não pode ser muito pequeno, porque depois senão vocês perdem a peça. Então aqui vocês vão pegar o fio de um lado, vamos passar aqui nessa bolinha, vamos segurar aqui embaixo, vamos pegar o fio do outro lado e vamos passar ao contrário. Agora vamos sair do outro lado. Por isso que eu digo, o furinho aqui tem que ser bem grandinho, dependendo do fio. Saiu desse lado, ó, tá? Ele vai ficar assim, ó, transpassado. Daí aqui vocês vão medir, porque para ver se tá parelhinho o tamanho. Vamos medir aqui, ó. Botar aqui bem na posição. Vamos puxando aqui, ó, que aqui a gente vai dar um nozinho na ponta para ele depois não sair no lugar. Daí vocês não esqueçam, quando fizer essa peça, quanto mais tempo vocês deixarem para secar, secando, vai ficar mais brilhosa e mais bonita a peça. Deixa eu levantar aqui, que tá muito... Ó. Peraí que saiu fora. Tem que cuidar para não sair fora. Pode puxar essa pedra aqui toda para baixo, que vai ficar melhor para medir. Aqui em cima vocês vão pegar e mede aqui para ficar do mesmo tamanho. Ficou uma diferencinha mínima, mas vamos cortar fora esse pedacinho. Aqui é só dar um nozinho em cada lado. Um nozinho que vocês veem que não vai passar pela bolinha. Se vocês achar que tá muito pequeno o nozinho, vocês fazem o nó duplo, que daí vocês passem assim 2 vezes. Eu vou ensinar aqui o nó duplo, que daí ele vai ficar um nó maior, ó. Passe uma vez e mais uma vez, antes de puxar, que daí ele vai ficar duplo. Aqui não vai ser necessário, porque esse fio de corino aqui, ele é bem grossinho, então o nó já vai ficar bem larguinho. Daí eu vou cortar esse pedacinho aqui, para não deixar tão grande. Vou puxar aquela pedra que eu puxei aqui, ó. Vamos puxar para cima, que ela vai ser o acabamento aqui em cima, ó. Ó. Então, aqui fechou em cima, tá? Então, o nosso colar aqui já tá pronto. Vamos montar, então, o brinco. O brinco é super fácil também, gente. Então, o brinco, a gente já fez o furinho ali, vocês vão pegar a argolinha, vão puxar, abrir assim, ó, puxar para trás, vamos só enfiar naquele furinho ali que a gente já fez. É bem simples de montar o brinco. E aqui a gente vai botar, então, o nosso anzolzinho já, antes de fechar. Daí, aqui vocês vão puxar de volta na posição que ele tava. Aqui eu gosto de ultrapassar ele um pouquinho, eu vou mostrar aqui, ó. Quando eu empurro aqui, eu ultrapasso um pouquinho, que daí não tem perigo depois de abrir e sair fora. Aqui dou uma apertadinha aqui, vocês ajeitem, ó. Bem assim, e já tá pronto o nosso brinquinho, ó. Tá, gente? Se vocês estiverem gostando da aula de hoje, já aproveitem, já vão deixando o like aqui. Quem não é inscrito no canal também, já aproveita e já se inscreve, tá, gente? Então, vou montar o outro para, então, encerrar a nossa aula de hoje. Então, o outro brinquinho é a mesma coisa que a gente fez no primeiro.
Vamos encaixar aqui a argola. Quando vocês fizerem o furinho, fazem bem na beiradinha, não fazem muito pra dentro. Vamos encaixar aqui o anzolzinho. Agora, vocês vão encaixar ele virado pra lá. Pra ele ficar... Opa, tô botando no lugar errado aqui. Vamos encaixar. Esse eu coloquei virado pra lá. Vamos fechar essa argola. Vamos ultrapassar um pouquinho. E aqui vocês ajeitem para que fique bem juntinho. Tá pronto o outro brinquinho também, ó. Super fácil, gente. Daí eu queria mostrar aqui para vocês essa mesma técnica aí, vocês podem ir variando as cores. Olha que linda que fica as peças. Fazem várias cores, ó. Tudo usando essa técnica aqui, ó. Aqui eu utilizei pedras mesmo, eu comprei essas pedras douradas e fiz em tom de dourado e preto. Ficou bem legal, ó. Tá, gente? Então, vocês podem aproveitar essa técnica e fazer muitas peças bem diferentes, uma diferente da outra. Vão montando. Ó, essas pedras aqui eu fiz com o mesmo processo que eu fiz esse conjunto aqui que eu ensinei pra vocês, ó. Ela ficou que nem pedras mesmo naturais. Aqui eu utilizei a massa branca, preta e utilizei também a massa natural para dar aquela transparência de pedra mesmo, tá, gente? Então, era isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. Então, quem quiser me seguir também lá nas outras redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E que lá também eu posto bastante conteúdos rápidos, conteúdos fáceis, que vocês podem estar aproveitando também aí para usar nos seus trabalhos, tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!